Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez o professor Rock falando para nós que a Terceira Guerra Mundial é inevitável. Bora ver, a gente vai parar. A relação Estados Unidos-China, ela é positiva para os dois em termos absolutos? É. Mas quando você inclui o elemento poder, você começa a se preocupar com a questão do relativo. A distância de poder, a diferença de poder entre Estados Unidos e China nos últimos 30 anos, do ponto de vista relativo, de um para o outro, ela é favorável à China. Porque a China está chegando perto dos Estados Unidos. O gap de poder que existia entre os dois diminuiu a favor da China. Do ponto de vista de ganhos absolutos, foi muito bom para os dois. Mas nos ganhos relativos, foi muito melhor para a China. E muito ruim para os Estados Unidos. Mais uma excelente análise do Capitão Óbvio, quem diria, não é mesmo? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali mandando um pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, participando do Apoia-se ou quem sabe considerando ser membro aqui do nosso canalzinho, parte da nossa membresia, que é um grupo pequeno, mas fiel e resistente e que tem conteúdo semanal exclusivo só para você e com menos obviedade do que o que a gente tá encontrando aqui nessa piscina de análises incríveis, explicando que é muito bom para um, muito ruim para o outro, quem diria, não é mesmo? E vamos lá então, né? Tentando compreender aqui com o nosso excelentíssimo professor Rock, também conhecido como a testa de ferro mais brilhante do imperialismo, uma testa que começa acima da sobrancelha e termina na nuca, e que nós vamos então tentar descobrir porque é inevitável a Terceira Guerra Mundial, e pela introdução incrível, cheia de obviedades repetidas 3 vezes com o mesmo argumento, a gente vai imaginar que a Terceira Guerra Mundial, o desejo que ele tem por isso, seria entre China e Estados Unidos, em defesa do mundo livre. Como a gente já ouviu várias vezes o nosso querido aí, professor Otan falando. Bora lá! Aí você vai me perguntar, mas por que fizeram isso? Fizeram o quê? Uma outra discussão, mas foi uma aposta. De que fazendo isso com a China, seria possível transformar a China de dentro. Fazer a China se tornar uma democracia aberta, livre, capitalista. Uma aposta dos Estados Unidos. Isso. Uma aposta daqueles que... Isso, entrevistador que eu não sei o nome. Uma aposta dos Estados Unidos. Mas fizeram. Quem fizeram? Ah, agora sim, os Estados Unidos. Então, aparentemente, todo o desenvolvimento da China, todo o projeto que ela construiu é graças aos Estados Unidos. Até nisso, eles são bons, em criar os seus próprios inimigos. Quem diria? Mas essa é a narrativa maluca da cabeça do professor Rock, né? Mas que também o pessoal repete à torta direita aí, como se todo o processo de desenvolvimento chinês fosse exclusivamente efeito de uma permissão do capitalismo para que o Partido Comunista governando a China pudesse crescer e prosperar, e não que tivesse um projeto nacional de desenvolvimento que teve alterações, disputas, construções e reconstruções e que tem um plano em curso há bastante tempo, né? Que de 5 em 5 anos tem eleições, fazem revisão do projeto, como para onde a gente vai, como a gente vai e tudo mais, com participação popular, é incrível, né? Como se não tivesse tudo isso dentro de um programa, né? Dentro de um processo. Não. Foi só graças aos Estados Unidos. E aí fica fácil, porque aí você vai... Essa é a maneira que teve de defender que é o capitalismo que fez prosperar o projeto de desenvolvimento da China. Então, se é em defesa do capitalismo, vamos adotar então, entre muitas aspas, esse capitalismo chinês, porque parece que ele, além de ser melhor do que o dos Estados Unidos, não está destroçando e piorando a qualidade de vida das pessoas. Ao contrário, está melhorando. Se é capitalismo por capitalismo, eu tô preferindo esse outro do que o dos Estados Unidos. Mas por alguma razão, o do Rock é o dos Estados Unidos, que teria permitido a China a se desenvolver. Ai, meu Deus, é só na cabeça de gente maluca mesmo. Que acreditam que o mercado, a abertura econômica é capaz de transformar todos os outros elementos da vida. E para mim, na verdade, é só uma resposta da força da política versus a força da economia. Você pode dar dinheiro, negócios, prosperidade e riqueza, e mesmo assim a força política prevaleceu a força econômica. A aposta era que a força econômica iria transformar a força política. E não foi o que aconteceu, ao contrário. Mas é porque se diz que o capitalismo é tão racional e tão bom que ele sozinho derruba os demais. Derruba qualquer outro modo de produção, porque ele é muito bom, ele é muito eficiente.
Parece então que não é o capitalismo, que o capitalismo não funciona pelo mercado mágico que vai transformando a realidade. Parece que tem que ter uma imposição, parece que tem que ter uma força política, parece então que tem que ter aliado aí imperialismo para fazer valer esse sistema. Se não tiver imperialismo, pode ser que outro modo de produção supere. Tipo o que estava acontecendo quando existia outro projeto alternativo de sociedade, como o da União Soviética, com todos os problemas que tinha, mas que colocava em xeque essa aposta no capitalismo. Afinal, ela se desenvolveu tão rápido, conseguiu organizar a sociedade tão rápido, animou trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro, puxou um monte de processo e colocou em xeque essa ideia de que o desenvolvimento seria apenas econômico por meio do mercado. Ah, mas agora que deu errado de novo essa estratégia de que não, o mercado sozinho faz a mágica, voltou a ideia de que precisa da política, precisa da arma, precisa da bomba, precisa da força, precisa se impor, não é? Ai, que tristeza esse mundo em que você pode fazer o que quiser sem coerência e depois dizer que a culpa é do comunista. Xi Jinping vem quando a China está no seu ápice de resultado econômico Deixa eu acelerar e ele aqui, deixa eu falar lento. retrocede, assim, muito politicamente o caminho que a China estava indo. Ele consolida poder, ele se torna mais autoritário, ele traz ideias mais retrógradas, ele começa a controlar ainda mais toda a economia. Ele faz um movimento. Ele, sozinho, Xi Jinping chega lá, senta na cadeira presidencial, na China, coloca todos os painéis, os papéis, tudo na frente dele, e ele tá lá, ó, minuciosamente, dia a dia, pá, sozinho, mexendo as coisas assim, ó. Tem o controle de tudo. Não tem um aparato burocrático imenso do partido. Não existe uma estrutura política, uma engenharia social bizarra que coordena bilhão e tanto de pessoas. Não, lógico que não. Lógico que não. É o Xi Jinping aqui, ó. O cara é tentáculos, gênio. O cara tem um negócio ali que mágico. Movimento inverso. E então a aposta deu errado. Pô, mas e da onde que veio isso? Isso veio baseado na Guerra Fria, com a União Soviética. Com a União Soviética deu certo não transformá-la de dentro, porque não havia essa troca, essa abertura. Mas falar, vamos conter eles que eles vão implodir de dentro. De uma certa forma tem algo similar aí, que eles implodiram de dentro e agora com a China a ideia era, eles vão se transformar de dentro. Eles não se transformaram e eles ficaram gigantes. E agora tem que lidar com o problema. Se vocês entenderam o que tinha de similar entre um e outro, por favor, coloca no comentário, porque eu não entendi. E, de todo modo, é importante a gente destacar que o processo da corrida armamentista e a corrida espacial debilitou consideravelmente a estruturação econômica da União Soviética, porque os gastos em armamento e os gastos na corrida espacial eram muito, muito, muito altos e tentavam acompanhar a proporcionalidade dos gastos que tinha nos Estados Unidos. Com a diferença de que o grau de produção e de produtividade estadunidense era muito grande, e ainda mais dentro do sistema capitalista, com uma rede muito maior de contatos de outros países, de trocas e tudo mais. Nessa dinâmica, isso debilita um relativo equilíbrio e sustentabilidade da própria União Soviética, que vai agora usando uma parcela do orçamento muito maior para gastos militares, que são capital improdutivo, investimentos em corrida espacial, essa parada toda aqui também, os ganhos são a muito longo prazo, e também, em certa parte, acabam se tornando improdutivos. E então, tipo, não tem como usar aquilo que você está produzindo, não vai ser consumido por sua população, vai debilitando um relativo equilíbrio da economia. Além disso, tem questões internas, políticas e outras crises que condicionam a dissolução da União Soviética, dentro do esquema da Guerra Fria. Mas do modo como o Rock conta, parece que é exclusivamente o plano dos Estados Unidos. Então, quando ele faz a jogada certa, ele ganha tudo. Fez a aposta errada, ele tá perdendo, mas ele ainda tem a chance. Porque o grande lance na cabeça do Rock é que os Estados Unidos é o player do universo. O que ele decidir, como ele se mover, determina tudo. Então ele é o sujeito universal, capaz de mover a história como quiser. Afinal, não sei o afinal, os Estados Unidos, na cabeça dele parece que existe realmente a eleição divina para esse país, o destino manifesto. E tudo que acontecer é por culpa ou graças à sua existência. A causa de tudo. O primeiro motor da história, que é os Estados Unidos. Então, o bichinho aí tá ferrenho em seu trabalho de testa de ferro do imperialismo. Acho que um pouco antes aí desse papo, teve um grande investidor que deu uma entrevista. Eu acho que eu tinha até anotado aqui o que ele falou, mas
de uma certa forma, o que você ponderou aqui, até o que ele falou não faz muito sentido. Ele falou que ele estava preocupado com o cenário, né, internacional, porque dependendo do resultado das eleições nos Estados Unidos, o risco geopolítico poderia aumentar muito, porque guerras econômicas precedem guerras militares. O Ray Dalio, O né? Ray Dalio falou isso. Então... Então, o Ray Dalio, ele tem uma tese que a gente aprende assim no primeiro dia de aula de um curso de Relações Internacionais, que é transição de poder entre grandes potências não acontece pacificamente, a não ser que uma delas colapse, sozinha. A Guerra Fria não virou Guerra Quente porque a União Soviética colapsou sozinha. Os ingleses deixaram de ser um império e entregaram o trono para os americanos porque eles colapsaram sozinhos. Caso contrário, caso você não esteja colapsando, haverá um choque, haverá uma guerra. Haverá um choque, necessariamente. Haverá uma guerra. Teoria da transição do poder, TPP. É uma hipótese a ser verificada e a ser testada. Uma hipótese lançada no final dos anos 50 e início dos anos 60. Quando também começa a surgir essa ideia de teoria das relações internacionais e de compreender um mundo moderno, sob estados modernos, numa configuração de conexões globais, contudo, pensando do ponto de vista ocidental e sobre a história ocidental desse mundo moderno, como ele se constitui, que é extremamente recente, que ainda não tem base suficiente para a gente estabelecer como funciona, não funciona, quais são as dinâmicas, e que esta hipótese não funciona como lei da história, é uma hipótese de transição do poder, que necessariamente de um império para o outro, de um hegemônico para o outro, de uma hegemonia para outra, você tem esse conflito, porque um vai se enfraquecendo e aquele que está na corrida vai tentar tomar o seu posto. E a menos que haja aí um mínimo de equilíbrio em que um se dissolva ou que o outro cresça suficientemente rápido para que iniba a tentativa de ser combatido por seu adversário que estava em primeiro lugar, você vai ter uma guerra, vai ter um conflito. O conflito está ali como posto. Então, sim, como disse o camarada que eu esqueci o nome que os caras disseram aí, dentro dessa hipótese, crises ou guerras comerciais precederiam guerras efetivamente, estrutura bélica mesmo, guerra armada, essa coisa toda. Só que ele está pensando num mundo moderno, capitalista, de um mundo capitalista, que está se organizando, extremamente recente, pensando na Primeira e Segunda Guerra em especial, tentando entender esses processos de luta entre impérios e de tentativa de constituição de uma ordem global. É uma hipótese. Não vamos levar como tese. Não vamos levar como efetivamente aquilo que vale. E me deixa muito fulo o pessoal que vai tratando como se fosse esse grande jogo de war na cabeça desses malucos, que é uma corrida necessariamente, que todos os agentes desse jogo querem ser os primeiros, querem dominar tudo, são o Pink e o cérebro e nós vamos dominar o mundo, é isso que a gente vai fazer. E que então, necessariamente, você quer conflituar, você quer derrubar, você quer estar em primeiro lugar. Isso é uma cabeça ocidental, uma cabeça estúpida de alguém que não faz diplomacia, só sabe ser forjado, entre muitas aspas, na guerra, não que nem o Lucas Pavanato, né, que é forjado na guerra, mas não aguenta 6 dias de trabalho. Não é isso, né? É uma interpretação rasa de milênios de história, com diferentes possibilidades, para tentar criar uma lei ou uma regra em que precederia as crises comerciais a uma guerra efetiva, uma estruturação armada. Que necessariamente você tem a disputa por hegemonia, necessariamente tem um líder que submete os demais. Cara, não é assim que o mundo toca, nem que a banda toca. Existem muitas possibilidades de organização e ainda que exista essa tal da liderança, ela não necessariamente é por guerra, não só porque um dissolve e depois o outro assume. Existem muitas possibilidades de construção da história. E aí, uma hipótese pensada no mundo moderno, a gente tem que tomar cuidado quando trabalha com ela. Mas é claro que o Rock não vai falar disso, porque essa hipótese ajuda ele. Ajuda ele a dizer que o objetivo chinês, por exemplo, de qualquer outro grupo que surja como uma potencial rival à ordem estabelecida pelo imperialismo estadunidense, quer ser um novo império. Quer substituir, quer fazer a mesma coisa que o anterior. Para ele é importante essa tese. Ele vai discordar do otomano, provavelmente pelo resultado, mas não pela estrutura teórica. Ele vai dizer, esse cara aí falou isso, mas ele está errado pela prospecção. Mas ele não pode discutir essa tese, porque se ele discutir essa tese, ou essa hipótese, se ele colocá-la em questão, ele não vai poder dizer que o chinês está necessariamente, o povo chinês, o projeto comunista do Partido Comunista Chinês, é necessariamente tomar a dianteira e ser o império do mundo. Ele não pode jogar fora essa hipótese. Então, a minha aposta é que
é que ele vai dizer que o resultado do humano tá errado. Mas ele não vai poder abrir mão da TPP, da teoria é TTP, da teoria da transição de poder. Perdão. História dos impérios e das transições de superpotências e potências foi sempre com choque. E a tese do Dario é Sempre. essa, que nós estamos caminhando para um choque. E assim, eu acho que tá certo, eu só acho que ele faz uma aposta demasiada na China. Ele dá a entender que quem vai ganhar essa batalha é a China. Eu, assim, tenho dúvidas. Eu consigo imaginar um cenário onde a China ganhe, e para isso acontecer, precisa continuar acontecendo o que está acontecendo hoje, com o mundo livre, com as democracias, com o mundo ocidental, que é a divisão interna. Se está dividindo internamente, você não está focado no seu inimigo. Se metade da sua população abraça, bate palma e gosta de ditadura, você tem um problema grave. Quem? Metade da população gosta de ditadura? Nos Estados Unidos? Você tá chamando a China de ditadura e que metade da população dos Estados Unidos gosta da China? Mas se é o mundo livre, essa pessoa aí tá certo, hein? Sei lá. É difícil trabalhar com esse mundo binário da cabeça desses malucos aí, né? Ditadura, democracia burguesa, liberdade efetiva, qualquer outra coisa tá errada. Ai, que mundo complicado. Mas eu adorei que você falou que você consegue imaginar, Rock. Eu gostei disso. Consegue imaginar um cenário em que a China ganhe. Em que a China tome essa liderança dessa corrida. Por que você não nega a tese? Eu acertei, eu sabia, minha gente. Eu sabia que ia dar nisso. Ele não pode negar. Então ele imagina que pode ser. Porque se o mundo continuar como tá, a China ganha. Parabéns, Rock. Então parece que a aposta do maluco aí, o Dadário, não sei o nome do maluco, eu te esqueci de novo o nome do cara. Parece que ele tá certo, né? Que você olha o que tá acontecendo, não é uma aposta demasiada. Você olha e fala, olha, do jeito que tá, a China ganhou. As odds estão todas para ela, não para os Estados Unidos. Simples assim. Então, se a gente olha, é possível imaginar? Sem dúvida. Mas você não vai poder aceitar isso, não vai poder dizer, porque o teu trabalho não é dizer o que vai acontecer, o teu trabalho não é fazer análise, o teu trabalho é fazer defesa dos Estados Unidos. Então você vai dizer, se tiver como tá, a China leva. Mas se tiver em outro cenário, aí ela não leva. Parabéns. Mais uma análise do senhor óbvio. Porque na hora que você tiver um confronto, esses caras vão ser infiltrados do outro lado, lá dentro. Ou vão querer que você não lute direito contra eles. E isso já acontece hoje. Então, nesse sentido, eu acho que é possível do Ocidente perder, é possível dos Estados Unidos perder. Mas se os Estados Unidos e os seus aliados e o mundo livre tiver forte, aí eu acho que não tem como perder. Num jogo entre o Fabril de Lavras, Minas Gerais, e o Esporte Clube Corinthians Paulista, me parece que no cenário atual, o Esporte Clube Corinthians Paulista ganha. Tudo indica, e é possível imaginar, que o Corinthians vai ganhar do Fabril de Lavras, Minas Gerais. Contudo, em outro cenário, no qual o Fabril esteja forte o suficiente, tão forte quanto o Corinthians, pode ser que o Fabril ganhe. Análise. Querendo mais análises para você fazer as suas apostas nas casas da Bet? Me acompanha. Se o Fabril estiver tão forte quanto o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele pode ganhar num jogo grande. E aí, minha gente, aí eu quero ver. É exatamente isso que o Rock acabou de dizer. Olha, dado o cenário atual, me parece que a China ganha. Mas se for outro cenário, aí a China perde. Vocês levam isso aí a sério. Meu Deus do céu, não é possível. Professor, quando você fala dos Estados Unidos perder ou a China perder, eu não senti que você não colocou como opção não haver confronto. Então, repito, para não haver confronto, hoje, e essa tese não é minha, essa é a tese histórica, essa é a tese do Dalion. Uhum. Essa é uma hipótese. Hipótese. Teoria da transição do poder é uma hipótese. Pensando o mundo moderno, como foi estruturado e enxergado ali nos anos 50, 60. Um dos dois tem que colapsar, sozinho. A Guerra Fria não virou Guerra Quente porque a União Soviética colapsou sozinha. Mesmo argumento. Se você me disser que a China vai colapsar,
ou os Estados Unidos, aí eu falo, não teremos guerra. Estados Unidos vai colapsar. Se nenhum dos dois colapsar, todos os outros elementos estão colocados pra gente ter uma guerra. Todos. 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 E qual que são todos? É que o desejo desse time Biruleibe, animado com o Destino Manifesto, animado com o imperialismo, quer a guerra. Eles querem. Por quê? Porque se for dentro da diplomacia, se for dentro do comércio, se for dentro da organização econômica e produtiva, se for dentro das regras do jogo liberal, os Estados Unidos implodem. A única coisa que tem é o grito. É a gargantada. É a arma. É a ameaça. Porque estruturalmente não tem mais. É isso. Ah, isso significa que da noite pro dia os caras vão ficar pobres, perdeu tudo e tá morando de aluguel? Não. Significa que não serão mais o centro do império, sede do poder e sede econômica. Não serão mais. Não tem mais sede de poder, não tem mais estrutura econômica como determinante sobre o resto do planeta. Esse é o ponto. E eles sabem que estão afundando. Por isso começaram a gritar. E por isso que o Rock tá tendo tanto trabalho aí de podcast em podcast poder falar a mesma groselha e dizer da grande ameaça comunista e ameaça da China e a salvação do outro lado que é os Estados Unidos na hora que ele apontar um míssil pra algum lugar, porque é a única coisa que teria. Percebe? Isso aí não tem nada de análise, isso aí é propaganda. Propaganda pura e simples. É o puro suco de propaganda. Extrato de propaganda retirado com o maior poder possível. Minha gente. Mas eu não aguento muito não, porque esse corte aqui tem 30 minutos do Rock falando e a gente não suporta muito tempo esse homem falando. Quem sabe eu volto aqui em outro momento, mas me parece que a aposta da inevitabilidade da terceira grande guerra mundial, na verdade é o desejo profundo de quem, na verdade, não aceita perder o poder. E no caso não é o Rock, porque o Rock, coitado, é só o testa de ferro mesmo, é só o laranjão, é só o mano aí que se dá o trabalho de fazer propaganda. É uma pequena peça que gosta de falar bastante e não dizer nada no final das contas. Mas de todo modo, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E seguimos aqui. Até breve. Valeu.